Olá, meus amigos, tudo bem? É uma grande alegria estar de volta com os irmãos dentro do nosso compromisso semanal, falando sobre o tema Sinais da Volta de Cristo, dentro da série número 1, que estamos tratando em Mateus, capítulo 24, sinais ali apresentados. Na abordagem Guerras e Rumores de Guerras, na administração número 7. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e juntos estamos novamente para mais uma ministração dentro desse importante tema para a atualidade em que nós estamos vivendo, né? Tantas coisas acontecendo no planeta, a palavra de Deus, glórias à fidelidade do Senhor sendo confirmada, e aqueles que são amantes da palavra têm a livre e a grande oportunidade de ver os acontecimentos proféticos se cumprirem, né? Nós queremos falar um pouco sobre violência a partir de agora, sabendo que as guerras e rumores de guerras não só têm aumentado, como também os horrores oriundos das guerras, tornando-nos indiferentes às notícias que relatam referente às atrocidades, às torturas, os estupros, né, em massa, sequestros, homicídios, e assim demonstrando um terrível estado de selvageria. Verdade, né? Selvageria em que o homem moderno ainda pode chegar quando não estão de acordo com a vontade de Deus, debaixo do controle do nosso Criador, né? Temos alguns fatos aqui a relatar, evidentemente, entre muitos, né? Por exemplo, no Brasil, há pena de morte, sim, em que o bandido ele é o juiz, ele determina sobre a vida ou a morte. Peculato, por exemplo, é crime praticado por funcionário público que, por conta da sua função, utiliza-se para alcançar algum tipo de benefício, né? Já o nepotismo é quando o funcionário público ele contrata parentes, né, membros da sua família. Temos aí uma série de crimes hediondos, né, que são considerados aqueles que não têm direitos a benefício, como, por exemplo, os sequestros, né? Tivemos aí a chacina de Vigário Geral, onde 21 pessoas morreram naquela ocasião. Em julho de 1993, na chacina da Candelária do Rio de Janeiro, policiais mataram menores. Hoje nós sabemos que aproximadamente 400 crianças indígenas são enterradas vivas, isso mesmo, vivas, só no Brasil. No dia 28 de julho do ano de 1938, já naquela época, Lampião ele foi assassinado, o capitão Virgulino, o rei do cangaço. Em 1920, ele havia aderido ao Congresso quando ele queria vingar a morte do seu pai, e ali recebeu o nome de Lampião. Por quê? Porque ele atirava tanto, mas atirava tanto ali com a sua espingarda, que ela vivia permanentemente incandescente. Por isso que ele recebeu esse nome de Lampião, né? E ele chegou a liderar 200 homens na sua época. Nós temos aí o sistema carcerário brasileiro, né? Aproximadamente 250 mil homens em 1.000 unidades, somente em São Paulo, para você ter ideia. O ex-Carandiru um dos maiores complexos prisionais do mundo, né? Em que houve na cidade de São Paulo. Nós tivemos aí também esse relato. Em 1992, o massacre do Carandiru, segundo os noticiários, deixaram 111 mortos. No ano de 2002, marcou o fim da casa de detenção do Carandiru, né? Onde foi ali um ambiente de solidão, um ambiente de isolamento, de violência, de injustiça, um ambiente de impureza, de homossexualismo, de escravidão, de escárnio, zombaria, crueldade, vício, idolatria, macumbaria, feitiçaria, satanismo, né? Vingança, palavras de maldição, morte, pacto de sangue, estupros e muitas outras atrocidades.
Eu pessoalmente tive, né, a experiência de fazer ministrações já naquela época dentro do Carandiru. Tinha ali 9 pavilhões, em que o pavilhão 4 era o hospital, né? Na época tinha uma população de 7.021 presos, quando o Carandiru foi demolido, né? Foi demolido naquela época. Ali era considerado o fim da carreira de qualquer diretor, o Carandiru, né? Era um verdadeiro depósito de carne humana. Para você ter ideia, o PCC ele foi criado dentro da casa de detenção para reivindicar direitos, né? Cadeia não recupera, porém ela cumpre o seu papel, ela tira o elemento da sociedade e mantém ele confinado, né? É o que os diretores dos presídios acreditam. Em abril de 1999, 2 alunos mataram 12 pessoas em uma escola nos Estados Unidos. No ano de 2000, 12.000 pessoas foram assassinadas no estado de São Paulo, 6.000 somente na capital. Para você ter ideia, no ano de 2001, 40.000 assassinatos no Brasil, perdendo apenas para a Colômbia. Já no dia 31 de dezembro do ano de 2002, Suzane von Richthofen, né? Ela tramou a morte dos seus próprios pais e mandou matar enquanto eles dormiam. Ela, na época, ela é estudante de direito, ela tinha ali o seu namorado que chamava Daniel, né? Chama-se Daniel, também estudante de direito, e cometeu um duplo assassinato, né? Christian, irmã de Daniel, foi o parceiro do crime, e depois de matarem de forma horrenda ali aquele casal, eles fizeram um churrasco, né? Então ali o engenheiro e a sua esposa, sua mulher, que era psiquiatra, foram brutalmente assassinados naquela ocasião. No dia 3 de abril do ano de 2003, Marcos Fonseca mata a própria mãe com cacetadas na cabeça. Qual foi o motivo? Qual a causa? Porque a mãe não quis dar dinheiro para ele comprar drogas, né? E assim ele fez essa atrocidade, e a sua namorada na época acabou ajudando. No dia 10 de abril do ano 2003, o soldado militar chamado Reinaldo Antônio Domingues, ele suicidou-se com um tiro na cabeça em frente à câmera da TV, em frente à televisão, e isto na Avenida Morumbi, em São Paulo. No dia 16 de maio do ano de 2003, em Bertioga, São Paulo, a mãe entra em acordo com o companheiro para matar o próprio filho de 7 anos. Olha que atrocidade! Espancando e jogando do viaduto na rodovia Mogi Dutra. Em agosto do ano de 2003, 200.000 pessoas desapareciam por ano no Brasil, já naquela época, né? Também em agosto daquele ano de 2003, na Faculdade Pública do Rio de Janeiro, formavam líderes do MST, Movimento Sem Terra, né? Onde professores simpatizantes, voluntários, eles formavam militantes para o PT, né? Para aquele partido. No dia 11 de novembro do ano de 2003, Liliana e Felipe Café, de 19 anos apenas, casal de namorados, estudantes, eles foram mortos com 15 facadas por um menor que tinha apenas 16 anos, que havia fugido da FEBEM, na época chamava FEBEM, hoje chama Fundação Casa. E eles foram mortos ali em um sítio abandonado em Embu-Guaçu. O menor, ele sequestrou e matou brutalmente o casal, né? Na época, Liliana, ela disse aos pais que iria passear na praia com as suas amigas no final de semana, né? E Felipe disse à mãe que iria acampar, sim, com os seus amigos, né? Porém, os dois foram para aquele sítio abandonado. E veja o trágico destino que acometeu ali aquele casal, né? No ano de 2003,
A cada 3 minutos, uma pessoa já era assassinada no Brasil. Já em dezembro do ano de 2004, 300 pessoas morriam por dia nas ruas e nas estradas brasileiras. É como se um jumbo, né, caísse todos os dias, 300 pessoas por dia. No ano 2004, no dia 2 de abril, no bairro do Pacaembu, em São Paulo, Gil Greco Bulgai mata o pai e a madrasta. O pai, Luiz Carlos, era o nome dele, né? Com 6 tiros eles foram mortos e a madrasta, chamava Alexandra, foi morta com 5 tiros. Após ter dado ele um desfalque na empresa do pai de R$100 mil, e assim o pai descobriu a trama e, depois de uma discussão, evidentemente, o filho planejou a morte dupla, né, do pai e da madrasta. No dia 7 de abril do ano 2004, segundo o Jornal Nacional, o trânsito já matava mais do que as guerras. 3.200 mortos por dia no mundo, 32 mil por ano só no Brasil. Adriano da Silva, paranaense, 25 anos, maníaco do Rio Grande do Sul, veja bem, assumiu a autoria de 12 assassinatos de crianças. E ele confessou que matava por prazer. E depois que matava, ele violentava sexualmente aquelas crianças. No dia 8 de setembro do ano de 2004, o Brasil ele estava entre os 4 países que mais se matava no mundo, para você ter ideia, né? Então, naquela ocasião, matava-se a cada 12 minutos, né? De maneira que a população brasileira, ainda hoje, ela é refém da criminalidade. Em dezembro do ano de 2004, no estado do Texas, né? O campeão em pena de morte, para você ter ideia, a prisão do Texas tem um cemitério, sim, ela tem um cemitério, só em 2 décadas que vigora a sentença de morte, já foram mortos ali 335 pessoas, e outras 443 já estavam no corredor da morte esperando a sua execução. E depois de uma dose cavalar de calmante que fazia o condenado perder os sentidos, aplica-se então uma injeção letal, uma dose de cloreto de potássio que provoca a parada cardíaca, né? A pena de morte é execução ou é assassinato, né? Tá aí uma grande pergunta para respondermos. No dia 13 de janeiro do ano 2006, maior ataque do crime organizado do PCC contra policiais, militares, civis, contra policiais rodoviários, guarda metropolitanos, agências bancárias, postos de gasolina, concessionárias, ônibus, delegacias de polícias, bases militares, casas de policiais, viaturas, em retaliação à transferência de 8 líderes para o DEPATRE, na zona norte da capital de São Paulo. Qual o motivo, então? É que a polícia descobriu o plano de rebelião coletiva dos ataques. Então, o que aconteceu ali naquela rebelião? Para você ter ideia, só de ataques foram 73 ataques naquela oportunidade. Então, São Paulo ali parou com aquela atrocidade. Foram 252 ônibus incendiados. Eles colocavam fogo nos ônibus, transportes coletivos. Agências bancárias foram 81, né? Agências bancárias. Ou melhor, 8 agências bancárias, foram 132 pessoas mortas e ali provocou o maior congestionamento da história de São Paulo. Para você ter ideia, foram 200 quilômetros, pela primeira vez o ataque a quartel de um corpo de bombeiros. Nível de violência superior aos conflitos do Oriente Médio.
naquela ocasião. Já no ano de 2010, em Honduras, considerado o país mais violento do mundo, naquele ano, Honduras foi considerado. O nome do médico era Renan Zimmerman, psicopata maníaco britânico da cidade de Ryder, viciado em matar com injeção letal de heroína. Matou, sabe quantas pessoas? 215 pessoas. E ele chegou a declarar a sua obsessão pela morte dos pacientes. Sim, ele acabou declarando isso. Em dezembro do ano de 2010, crime bárbaro, patricida, Alexandre Franco mata o próprio filho, Nicolas, de apenas 6 anos de idade, colocando no parapeito da ponte Vila Maria, na capital de São Paulo, e lançando abaixo no rio Tietê. A criança esfacelou o crânio nas pedras. O réu confessou e alegou o motivo pela qual ele matou seu próprio filho é que a sua companheira, a mãe da criança, não queria mais o relacionamento amoroso. E isso levou a ele a essa vingança selvagem, Já no ano de 2017, ocorreram 65.602 homicídios no Brasil. Desses, 5.930 foram contra homo ou bissexuais. Os feminicídios foram 4.946, ou seja, 13 por dia. Em relação à população LGBT e mais, houve um aumento de 127% em relação ao último ano. Do total dos homicídios naquele ano, 35 mil pessoas que foram mortas eram jovens entre 15 e 29 anos de idade, sendo a maioria de negros, pobres e periféricos, envolvidos com drogas. Em relação aos homens negros jovens, dos anos de 2007 ao ano de 2017, houve um aumento de 33%. Veja bem, enquanto que os não negros cresceu apenas 3%. No ano de 2016, a cada 100 mortos, 71 eram negros. No estado do Alagoas, para cada homicídio de uma pessoa negra, há 18 homicídios, ou melhor, para cada homicídio, 18 são negros, Cada branco, 18 são negros. Então, mortes violentas, Há uma comunidade chamada Cidade de Deus, ela tem aproximadamente 40 mil habitantes, O ex-governador do Rio de Janeiro, o Wilson Wixom, ele declarou na televisão, olha o que ele declarou: se fosse com autorização da ONU, em outro lugar no mundo teriam autorizado para mandar um míssil, Entre parênteses, evidentemente, essa declaração. E ele foi aplaudido pelos presentes, porém causou uma revolta à população daquela comunidade chamada de Cidade de Deus. O que nós percebemos, amados, que isso representa um verdadeiro aborto social, evidentemente. Os casos de feminicídio, violência contra mulheres, estupros, indicam, na maioria, sobre mulheres negras, incidem sobre essas mulheres, que são objetificadas. Essas mulheres, elas são consideradas lascivas e objetos descartáveis, É uma verdadeira atrocidade da raça humana. Só para você ter ideia, no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, em função da economia crescente, há disputa de territórios entre as facções criminosas, O Comando Vermelho, por exemplo, o primeiro comando da capital, que é o PCC, há uma outra facção que chama Al-Qaeda, há uma outra que chama ADA, também os milicianos e tantas outras facções. Para você ter ideia, o estado do Pará, a região de Altamira, onde está sendo construída a usina de Belo Monte, a cidade recebeu 30 mil homens para a frente de trabalho. E juntamente com isso, o que ocorreu? Um aumento significativo da violência naquela região.
a ponto de termos a impressão que a região se tornou um verdadeiro faroeste, né? Um velho oeste, foi transformada nisso, né? Onde o desenvolvimento econômico acontece, nós percebemos aí que a criminalidade também, a tendência aí é aumentar. É o caso assim de muitas regiões do Nordeste brasileiro. Nós paramos por aqui essa ministração. Nós cremos que essas informações, muitas delas vocês já têm conhecimento, né? Outras podem ser novidade, mas o nosso cuidado foi pegar alguns relatos. Nós procuramos pegar relatos aí das 2 décadas para cá, né, para trazer assim uma atualização de como nós estamos na atualidade em relação à violência, em relação às guerras, aos rumores de guerras. Que Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. E que assim o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor dos exércitos seja a tua retaguarda. Deus te abençoe grandemente, grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Amém.